né? E aí, dois destaques negativos que não são necessariamente do ponto de vista desportivo, mas do evento. Um deles impacta o aspecto de pista, que é a direção de prova, porque ficou um pouco confuso ali o processo decisório da direção de prova com relação a bandeiras amarelas depois do incidente do Bortoleto e do Stroll, sem contar a direção de imagens da transmissão, que demorou a mostrar o que aconteceu, né, Isa? Inclusive, o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, Felipe Jafone reclamaram um pouco disso com razão. Com razão. Realmente demorou ali umas 2 ou 3 voltas em ritmo lento para que eles conseguissem mostrar o que realmente aconteceu na largada. E nisso, primeiro, a gente teve bandeira amarela, aí bandeira amarela localizada, vimos ali fiscais de pista entrando no traçado e a galera na pista passando em velocidade razoável, depois sim o safety car virtual para retirada dos detritos da pista, e ficou um pouco confuso esse processo todo, né, Isa? Não só esse momento, né, mas mais pra frente na corrida também teve momentos em que ficou ali sem saber o porquê que estava acontecendo certas coisas, qual era ali a bandeira, qual era ali se tinha que entrar safety car virtual ou se entrava o safety car normal. Então, de fato, a direção de prova estava um pouco confusa, mas esse lance do Bortoleto com o Stroll, para mim, foi o pior, porque realmente a gente não entendeu o que aconteceu. A gente viu, né, só a bandeira amarela sendo agitada, o Stroll com o carro em 19º ou em 20º, se eu não me engano, e aí depois indo pros boxes e abandonando, depois o Gabriel também indo pros boxes. Então ninguém sabia de fato se um tinha encostado no outro, o que tinha acontecido. A gente chegou a ver um pedaço de carro, né, alguns pedaços de carro na pista, mas não sabia de quem tinha vindo, se tinha sido de outro acidente, se tinha sido do acidente do Stroll. Então realmente estava uma coisa bem complicada. E eu coloco junto disso também a direção de imagem, né, que não foi uma boa direção de imagem durante todo o fim de semana, porque em diversos momentos a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo na pista, porque não estava sendo mostrado. Então, realmente acho que esse lado aí, né, esse lance pegou bastante, porque foi um fim de semana em que a gente ficou muito perdido sobre as situações de pista, porque a direção de prova não sabia o que acionar, ela não dava ali as suas justificativas oficiais, né? Igual aconteceu, por exemplo, nos treinos livres, e a direção de imagem também não colaborava, porque ela também não mostrava o que estava acontecendo. É isso. Temos aqui bastante gente chegando conosco agora após a cerimônia de pódio lá no GP de Las Vegas. Galera, mandem aqui mensagem, pergunta, crítica, sugestão, palpite para a próxima etapa GP do Qatar. Lembrando, para quem chegou agora, Bortoleto com penalidade de grid em Losail, 5 posições, dada a batida causada por ele e admitida como tal pelo piloto brasileiro ali na largada do GP de Vegas com o Stroll. Nosso programa pode aqui, passando da barreira dos 400 espectadores, queremos seu like, hein? É muito importante, senta o dedo no joinha, se tá assistindo pós-vivo nessa manhãzinha de domingo, hypada também, vamos para 200 likes, a nossa meta de momento aqui no programa. O pódio é um oferecimento de Lubrax, é tempo de Lubrax. Nosso debate do GP de Las Vegas, antepenúltima etapa da Fórmula 1 2025, também do oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade. Bom, falamos da largada, Norris errando, falamos da confusão da direção de prova da FIA, né, e também da direção de imagens, que demorou, tardou a mostrar o que rolou. Daí em diante, fora algumas paradas fora de script, né, ou que não tiveram impacto tão grande no resultado e na zona de pontuação, tipo o Tsunoda, que já estava lá para trás, enfim, a gente teve o Verstappen e o Russell abrindo, o Max alongando o stint, o piloto holandês acho que foi um dos últimos a parar, ele e o Nico Hülkenberg com a Sauber. Russell numa estratégia ali intermediária em termos de alongar ou não o stint, né? Foi um compromisso um pouco mais mediano, coloquemos assim, do piloto britânico da Mercedes, ao passo que o britânico da McLaren, Lando Norris, parou um pouquinho mais cedo e conseguiu sim ganhar terreno, e não à toa tinha um ritmo bom no final para atacar o Russell, passar, até que teve problema no final, né? Inclusive, não sei se a McLaren já explicou o que rolou com o Norris, porque ele tinha a pretensão de chegar no Verstappen. O Max, obviamente, estava fazendo aquela administração, gerenciamento de pneus e do equipamento como um todo. Quando foi ali avisado de que o Norris tentaria chegar, ele começou a imprimir um ritmo, logo abriu uma distância, mas daí em diante o Norris começou a ter problemas,
não à toa o Russell terminou a só 2,8 segundos, sendo que o gap dele, Russell, com relação ao Norris era bem maior, né, Isa? Exatamente, e a diferença, né, do Verstappen para o próprio Lando Norris foi de 20 segundos. Então, realmente, né, eles entraram ali, o engenheiro do Norris entrou no rádio, falou que tinha um problema, e se comprovou, porque ele foi perdendo aí volta atrás de volta, atrás de volta, atrás de volta. Teve um momento que, se eu não me engano, eu até tomei um susto, porque eu tava olhando os tempos de volta de cada um, e o Verstappen tava virando 1,36 e o Norris tava virando 1,41. Então a diferença era muito grande, e eu tô aqui o tempo inteiro atualizando para saber o que que é. Eu vi alguns comentários por cima de que ele estaria com um problema ali no combustível, né, na quantidade de combustível, mas ainda não tem nada confirmado, não chegou nada pra gente, né, de justificativa. Mas chegou o Zac Brown. Eu vou dar uma olhada aqui no que ele tá falando e já trago para poder falar, pra gente poder ver o que que aconteceu. Boa, Isa. Dá uma olhada aí com calma. Apenas passando aqui, registrando outros incidentes da corrida. A gente teve também o toque entre o Albon e o Hamilton, já citado, mas a gente coloca aí na tela para vocês o ilustra do contato entre o piloto anglo-tailandês da Williams e o britânico da Ferrari. Outro momento que, aliás, gerou por parte da direção de prova da FIA a introdução do safety car virtual. Não tivemos safety car real em nenhum momento das corridas do GP de Las Vegas, aliás. É um pouco curioso isso, mas depois desse rolo todo no começo da corrida, a gente não teve tantas intercorrências assim, exceto pela briga estratégica de basicamente alongar mais ou menos o primeiro stint, porque no fim das contas a maioria dos pilotos teve ali a estratégia conservadora de uma parada. A degradação não é tão grande assim, apesar de que até foi o dia mais quente, talvez, desse fim de semana de Vegas, mas Sim. é curioso até isso, A né? pista tava 24 graus. Mas aí, enfim, o Verstappen controlando a corrida, o Norris teve de fazer ali um bom trabalho para retomar o segundo lugar depois de ter perdido para o Russell também na largada, né? Acho que a batalha mais legal até da largada, na verdade, foi entre Russell e Norris, porque o Verstappen, logo na tangência da curva 1, ele conseguiu ultrapassar, dado o erro do Norris, e aí o Russell teve que colocar lado a lado na sequência da primeira volta, e assim conseguiu passar o piloto inglês da McLaren, que deu troco na reta final da corrida. Aí a gente teve algumas brigas boas, André Kimi Antonelli com o Oscar Piastri, enfim, ali no fim da zona de pontuação também, algumas disputas, Fernando Alonso e Hamilton e Berman, o Berman acabou passando o Alonso, que teve uma queda de rendimento no final, enfim, alguns momentos de uma prova que teve um agito no começo, mas terminou aí com o Verstappen controlando e o Norris sobrevivendo aos problemas. Nota para essa corrida, Isa? 6. 6 só? Uhum. Justifique. O começo foi legal, foi divertido, teve caos. Pensei, nossa, vai ser assim, né? Então vamos ter 2 paradas. Vai ser interessante. A sensação é que prometia muito mais do que entregou no fim das contas. Então, a gente teve ali as primeiras voltas legais, mas depois todo mundo fez ali a sua uma única parada. E assim foi, e assim se manteve. Então, não me empolgou como eu gostaria que tivesse empolgado, não. A classificação foi mais divertida do que a corrida, para ser sincera. Então, eu fico com 6. Acompanho a relatora até pela condição climática do quali, né? A gente teve a classificação disputada com a pista molhada em decorrência da chuva que caiu sobre o circuito ali antes da tomada de tempos, e o uso pela primeira vez, acho, no ano, dos compostos para chuva extrema. No ano ou na história recente da Fórmula 1? Mas o Q3, sim, foi com os Inters, né? Os compostos aí para chuva um pouco mais controlada. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí.
Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.